Espiritismo dialético. Manuel S. Porteiro. Manuel S. Porteiro, 1881 a 1936. Nasceu em Avellaneda, província de Buenos Aires, em 25 de março de 1881 e desencarnou, ali mesmo, em 18 de fevereiro de 1936. Em 1910 começou sua participação ativa no movimento espírita, vinculando-se desde esse momento à Confederação Espírita Argentina, CEA, na qual foi desempenhando diversos cargos, até chegar a ser seu presidente, no período de abril de 1934 a março de 1935. Dirigiu durante vários anos seu órgão oficial, a revista La Idea, na qual escreveu numerosos editoriais e artigos sobre os mais variados temas, sempre sob a ótica espírita. Nessa época, sob a segura direção de Porteiro, a CEA e La Idea constituíram a vanguarda progressista do espiritismo na América e no mundo. A partir daí, Porteiro, e seu grupo de abnegados trabalhadores espíritas, como Gulino Nali, Bernabé Moreira, Ageu Cozzoni, Luiz Postiglione e os jovens Santiago Bossero e Humberto Mariotti, escreviam com paixão, viajavam incessantemente por todo o país, dirigindo cursos de formação espírita e fomentavam as relações com o movimento espírita internacional. O meridiano principal do mundo espírita progressista passava obrigatoriamente, naquela época, pela Argentina e Porteiro era seu referencial fundamental. Eram essas as linhas básicas de seu pensamento e sobre elas girava todo o seu esforço. Sustentar a visão integral do espiritismo como filosofia científica com profundas consequências morais e sociais. Rechaçar a definição do espiritismo como religião ou como uma nova variante do cristianismo. Colocar a necessidade do estudo da doutrina como base para criar a convicção espírita, começando com as obras de Kardec, como base pedagógica, subordinar a mediunidade ao enfoque espírita para fazê-la racional, útil e orientadora, estimular a investigação experimental no campo dos fenômenos mediúnicos e paranormais, enfrentar as superstições e sincretismos que se mimetizam ou disfarçam com os rótulos espíritas, relacionar o movimento espírita nacional e internacional com as lutas pela paz mundial, contra a discriminação de qualquer classe, com as campanhas alfabetizadoras e com todo o esforço que tenda à construção de uma sociedade mais justa, livre, igualitária e fraterna. Esplêndidas diretrizes que, em si mesmas, representam autênticos programas para desenvolver um espiritismo dinâmico, culto, livre, aberto, adogmático, racionalista, laico, universalista, fraterno, solidário e amoroso. Para expô-las e defendê-las, viajou Porteiro, em companhia de Mariotti, para participar do V-Congresso Espírita Internacional, realizado em Barcelona, Espanha, em outubro de 1934. Nesse cenário, onde conviviam e divergiam as correntes latinas e saxônica do espiritismo, brilhou o talento de Porteiro e a profundidade de sua formação doutrinária se fez sentir em diversas exposições e conferências públicas, que inspiraram respeito e fizeram-no credor de um amplo reconhecimento, como um dos líderes espíritas de maior prestígio em sua época. Um elemento principal de seu pensamento e que constitui uma de suas contribuições mais originais, é a aplicação do método dialético na interpretação espírita do homem, da vida e do universo. Ninguém antes dele e ninguém melhor do que ele até agora, soube empregar o método dialético para sustentar a concepção espiritualista e ao mesmo tempo demonstrar que, apesar do que se aceita tradicionalmente, as doutrinas materialistas que se apresentam a si mesmas como as donas da dialética, são em sua essência, profundamente antidialéticas. Nessa mesma direção e ratificação da originalidade de suas ideias, Porteiro mostrou-se um firme partidário de uma sociologia espírita, que se traduzisse numa proposta concreta,
no qual o espiritismo e o socialismo se conjugavam para impulsionar a construção de uma sociedade de maior evolução material e espiritual. Por ora, pela brevidade que impõe este artigo, basta dizer que Porteiro, já em seu tempo, criticou fortemente as tendências autoritárias, burocráticas, estatizantes, materialistas do socialismo marxista e se manifestou por um socialismo democrático, humanista, respeitoso das liberdades públicas e individuais, baseado em valores ideológicos espiritualistas e concretamente, espíritas, como haviam assumido ilustres personalidades do kardecismo como Leon Denis e Cosme Marinho. Em seus 3 livros publicados Espiritismo Dialético, Conceito Espírita da Sociologia e Origem das Ideias Morais, assim como em centenas de artigos que estão espalhados pela imprensa espírita de seu tempo, se encontram magistralmente desenvolvidas todas suas ideias que foram, são e continuarão sendo, potentes focos de luz que orientam a todo aquele que, havendo conhecido os princípios cardeais do Espiritismo, deseja aprofundar-se em suas consequências morais e sociais e queira transitar, sem desvios, por seus autênticos caminhos. Porteiro foi um espírita completo. Humilde trabalhador manual, amoroso pai de família, autodidata que adquiriu com esforço e imensos sacrifícios uma extraordinária formação intelectual, até chegar a dominar amplos espaços do mundo da cultura, da sociologia, da filosofia e, naturalmente, da doutrina espírita. Sem dúvida alguma, Porteiro está na galeria dos grandes do espiritismo e muitos nos honram haver contribuído para resgatar sua memória e exaltar o imenso valor de sua contribuição à doutrina que tanto amou e ao movimento a que tanto serviu. Pensamento social espírita. Apresentação. Está vivo o pensamento de Porteiro. Obra de potencial transformador, a de Manuel S. Porteiro, pensador espírita argentino. Tem a direção de novos estágios para as relações humanas, na busca da redução das desigualdades e do progresso social. Eis a justificativa de apresentar-se ao público de língua portuguesa a obra maior de Manuel S. Porteiro, traduzida do original castelhano Espiritismo Dialético, segunda edição da editorial Victor Hugo, de Buenos Aires, Argentina, publicada em 1960. A tese porteiriana procura provar a evolução biológica e espiritual das espécies até o homem, sob a condução de um dinamo-psiquismo permanente, também estudado pelo metapsiquista francês Gustave Geley, que conflui para o comportamental e o social. O argumento-chave posto pelo autor é o processo reencarnatório. Autêntico sine qua non, Porteiro, para prová-lo, vai a fundo em toda a estrutura das formas conhecidas de vida e de manifestações históricas, tendo de enfrentar, em todos os lances, o materialismo dialético. Sob o princípio também dialético de que inexistem fatos isolados ou descontínuos na natureza e na história dos seres, Porteiro trata da tese materialista, incluindo o acúmulo de manifestações biológicas e vitais, mas incorporando-lhes desdobramentos que se encontram no campo do espírito. Nesta leitura, espiritismo dialético não veio como simples contraponto ao materialismo dialético, mas dá-lhe uma saída, a única, pelo terreno do espírito, ser vivente e acumulador das experiências para além das formas e conceitos tradicionais de vida. Homem que pode ser inscrito entre os gênios e cuja vida é a prova mesma da multiplicidade de experiências, Porteiro, se não poupou críticas leais ao materialismo histórico, também o fez a respeito de concepções religiosas, que apresentam a vida e o mundo tal qual labirintos sem saída, fatal e condenatório, do que não se isentam alguns segmentos espiritistas. Sobre o espiritismo em si, caracterizou-o como ciência, filosofia, moral e sociologia, sem pretender incorporar uma inovação sistemática da filosofia espírita, no que respeita a seus princípios fundamentais, tratando-a dialeticamente à luz da ciência moderna e em concordância com os fenômenos da natureza e da vida,
e muito especialmente com os da psicologia e da história, conforme acentua na abertura do capítulo Espiritismo Dialético, que dá nome ao livro. Não é um livro de leitura tranquila. Mexe com todos, materialistas, espiritualistas, espíritas, religiosos ou não, porque não teme enfrentamentos, escudado, e o demonstra, no processo científico, como quando afirma que não há ciência nem filosofia que, no curso de sua evolução, não sofra modificações, não mude em algum de seus conceitos e nos limites do conhecimento à medida que este se faz mais extensivo, mais claro, compreensível e mais ajustado à verdade essencial que encarnam os fatos ou fenômenos estudados. A bagagem intelectual de Manuel S. Porteiro é vasta, embora, ao que narrem em biógrafos, tenha se alfabetizado de adulto. Conforme João Aspuro, em O Pensamento Vivo de Porteiro, edição Sege, 1999, Porteiro, até jovem, foi um homem de escassa instrução, tendo falecido antes de completar 55 anos de idade. Nasceu em Avellaneda, província de Buenos Aires, em 25 de março de 1881. Filho de Francisco Porteiro e Antonia Ione, o então jovem Manuel, em 1904, casou-se com Ana Maria Torrens, com quem teve 5 filhos. Foi um ávido estudioso de obras de filosofia, literatura, biologia, astronomia, física, pedagogia. Conversava e escrevia com desenvoltura sobre pensadores tão diversos como Flammarion, Gelée, Hegel, Kant, Leibniz, Hugo, Crookes, Lombroso, Bosano, Lodge, Zollner, Schiaparelli, Gibler, Hoste, Hamilton, James, Weber, Aksakov, Teixeira, Richet, Buchner, Bernard, Freud e outros. Com decidida militância em torno da tese espírita, Porteiro atuou na Sociedade Constance e na Sociedade Victor Hugo, fez inúmeras conferências, escreveu para jornais e revistas, entre as quais L'Idea e La Unión, foi presidente da Confederação Espírita Argentina, de 1934 a 1935, e em 1934 participou do Congresso Internacional de Espiritismo, em Barcelona, Espanha. Deixou para publicações póstumas, além de Espiritismo Dialético, outros 2 livros, Origem das Ideias Morais e Conceito Espírita de Sociologia. O texto desta obra, acrescido de sua fecunda atividade literária e original, permite conferir-se a Porteiro os títulos de pensador, escritor, jornalista e, sobretudo, o de fundador da sociologia espírita. A letra S que se inclui no nome de Manuel Porteiro nada corresponde, senão a um erro de imprensa que o tempo incorporou ao seu patronímico. Em 1932, devido a uma enfermidade, teve uma de suas pernas amputada, fato que narra neste livro como ilustração da existência de um molde psíquico no organismo. Sua desencarnação ocorreu em 8 de fevereiro de 1936. Por esta data conclui-se que Espiritismo Dialético foi escrito entre 1932 e 1935, o que dá ao autor ainda maior peso, o de uma avançada percepção da ideia e das finalidades do Espiritismo. As dificuldades que Porteiro enfrentou, inclusive porque mostrou simpatias pelas ideias socialistas e, além disso, por seu ímpeto inovador, certamente não foram suficientes para abatê-lo. Suas teses agora ressurgem no Brasil, que as sonegou por mais de meio século, para um amplo debate entre os que não temem o progresso das ideias e do próprio Espiritismo. José Rodrigues Santos, dezembro de 2000. Capítulo 1. Fundamentos científicos da concepção neo-espírita da vida e da história. Que somos. Há 24 séculos, 470 a.C., o imortal Sócrates viu inscrita na fachada do templo de Delfos esta profunda sentença: conhece-te a ti mesmo, que tomou como fundamento de sua filosofia.
Transcorreram os séculos sem que a humanidade, absorvida pelos interesses da vida material, se preocupasse com aquela afirmação. Conhecer-se a si mesmo, saber o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Eis aí o problema, o formidável problema, que inclui o princípio da verdadeira sabedoria. As religiões e as diversas filosofias se perderam em conjecturas, em uma metafísica infecunda e cheia de contradições, sem dar-nos a chave do problema. O Gnostic ipsum, conhece-te a ti mesmo, guardava sua incógnita. O positivismo materialista, iludido pelas falsas perspectivas de um conhecimento incompleto, acreditou conhecer o homem, estudando-o, com a biologia, no desenvolvimento da célula e em processo biológico, do óvulo fecundado até o completo desenvolvimento de seu complicado organismo, com a fisiologia e a anatomia, no funcionamento orgânico e estrutura celular, com a histologia, na delicada constituição de seus tecidos, de suas fibras e neurônios, com a química, na composição íntima de seus elementos constitutivos e, com a antropologia, em suas relações de origem e descendência, nas influências hereditárias etnológicas, mesológicas, etc., e como não pôde pegar a alma com o bisturi, descobri-la em suas análises químicas, nem vê-la desprender-se do organismo no instante da morte, passou-lhe atestado de óbito, dando o problema por solucionado, concluindo que não há pensamento sem cérebro, nem percepção sem órgãos materiais, nem alma individual ou sobrevivência anímica. E o conhece-te a ti mesmo ficou prejudicado ante o conceito da ciência materialista. Mas eis que os mortos se levantam de seus túmulos e, enquanto seus corpos se decompõem e os elementos constitutivos se desagregam e se infiltram na terra, dando vida às ervas e aos insetos que os circundam e deles tomam corpo e se nutrem, a entidade psíquica, o eu espiritual que constitui nossa verdadeira personalidade, vive, sente, pensa e atua em um plano de vida superior, rodeado, ou melhor dizendo, revestido de um corpo etéreo, verdadeiro receptáculo das energias sensoriais e psíquicas e potencial gerador das forças vitais, sensitivas e motoras, vínculo perispiritual, indispensável para a manifestação de nossas faculdades anímicas e espirituais e para a relação entre o espírito e a matéria, segundo se depreende dos fatos acumulados pela psicologia experimental, pela metapsíquica e o espiritismo. Necessitava-se, pois, para que se resolvesse o problema do conhecimento do ser, dos fatos e manifestações espíritas, capazes de explicar todo o alcance da sentença socrática. Sábios de grande renome, mestres em todas as ciências, pensadores profundos, robustas mentalidades que se têm destacado em todos os ramos do saber humano, abraçaram o estudo do espiritismo e depois de largas e pacientes investigações, de contínuas experiências e de terem acumulado enorme caudal de fatos, que formam hoje um mosaico variado de suas manifestações e detalhes como sólido na base do conjunto, capaz de resistir aos embates da crítica mais minuciosa e exigente, provaram, positivamente, que a alma é uma entidade substancial, que pode atuar dentro e fora do organismo e, em circunstâncias determinadas e condições psíquicas especiais, ver sem olhos e ouvir sem ouvidos, não por uma hiperestesia do sentido da visão ou da audição, mas por um sentido interior, psíquico, mental, que pode, enfim ter pressentimentos e visões telepáticas verídicas, ver, em estado sonambúlico, através dos corpos opacos e a muitos quilômetros de distância e descrever minuciosamente o que está se passando, desprender-se parcial ou totalmente de seu corpo material, e ante a destruição deste, manifestar-se no mundo dos vivos, de diferentes modos, valendo-se ou não do organismo de um médium. As experiências do físico William Crookes, descobridor da matéria radiante, do talho inventor dos tubos que levam seu nome, as do não menos célebre físico Cromwell Varley, inventor do condensador elétrico,
as do naturalista Alfred Russel Wallace, autor da teoria da seleção natural, simultaneamente com Darwin, as do fisiólogo Charles Richet, as do antropólogo criminalista César Lombroso, as do ilustre físico Olivier Lodge, as do professor Ernesto Bozano, as dos astrônomos Olner, Flammarion, Porro, do Observatório de La Plata, Schiaparelli etc., as dos doutores Otero Acevedo, Gibier, Gustave Gelei, dos Osti, Hamilton, Schenknotzing, as dos psicólogos da importância de William James, de Weber e Fechner, as de Aksakov e outras, realizadas por sábios de fama mundial, sobram em fatos tão rigorosamente controlados, que provam por si sós a verdade das afirmações precedentes. Seria difícil dar aqui uma ideia, ainda que aproximada, da quantidade e variedade dos fenômenos psíquicos supranormais que registram os anais do Espiritismo. Desde meados do século passado até nossos dias, se têm acumulado tantos fatos em favor da tese espírita que só a ignorância, o mesoneísmo ou a negação sistemática poderão desconhecê-los ou atribuí-los a sofisticações ou fraudes. Outros sábios, outros homens, ávidos de conhecer o mistério do além-túmulo, enquanto a caravana do mundo se agita no turvelinho de suas paixões e interesses materiais, seguem esquadrinhando serena e silenciosamente as sombras do mais além e tratam, por todos os meios a seu alcance, de furar o túnel da morte e chegar ao pleno conhecimento do mundo espiritual. De seus trabalhos pacientes, perseverantes, assaz ásperos e um tanto ingratos, há hoje indícios seguros dessa nova vida que se estende além do plano terrestre, a um mundo infinito que nos assedia e do qual até agora temos tido apenas presunções. Vozes amigas, palavras de consolo, lembranças longínquas, lamentos, remorsos, ódios inauditos, carícias, recriminações, almas que sentem e pensam, testemunhos patentes de seres que viveram e vivem ainda acreditando-se ligados à Terra, chegam através desse grande túnel, aberto por quase um século de investigação científica, a anunciar-nos a aurora de um glorioso despertar, cheio de agradáveis e fundadas perspectivas, de alentadoras esperanças. Nunca como em nossa época se sentiu a imperiosa necessidade de descerrar o véu do desconhecido. Jamais esta ansiedade da alma foi tão funda e absorvente como neste século, em que os conhecimentos mais positivos se sentem fraquejar em sua própria base ante os grandes e maravilhosos descobrimentos da ciência contemporânea e a observação audaz e penetrante da filosofia. Dir-se-á que chegaram os tempos da revelação científica das eternas verdades que alentaram a humanidade desde a infância. Os fenômenos do espiritismo, hoje chamados metapsíquicos, são tão antigos quanto o homem. No Oriente e especialmente nos países indostânicos são conhecidos desde os tempos mais remotos. Luiz Jacoleotti acredita que, pelos menos, datam de há mais de 10.000 anos, e em seu interessante livro O Espiritismo na Índia descreve fenômenos de levitação de corpos pesados, sem contato, apenas pela exteriorização da força psicomotriz do médium, de telepatia, bilocação, desdobramento, ectoplasmia, premonição, etc., observados por ele mesmo, tão surpreendentes como os estudados nos países ocidentais. A sinagoga, a assembleia de feiticeiros, fundiram-se nas sombras do passado com seu esoterismo e seu mistério fatídico e aterrador. Mas as exigências da alma criaram em seu lugar os centros de estudos psíquicos e de evocações espiritistas, iluminados com a cintilação da luz elétrica, quando não, com os raios obscuros, empregados nos institutos da moderna metapsíquica. A pitonisa grega, a sibila romana, o faquir oriental e o mago das antigas lendas têm hoje um similar no médium, no adivinho, no clarividente, no psicômetra, no sensitivo, etc., transmissor ou receptor psíquico, telescópio humano por quem a ciência vê o invisível e penetra no impenetrável. O demônio de Sócrates,
a diva de Plotino, a ninfa de Numa, deixaram de ser personagens mitológicos para converter-se, à luz do espiritismo, em gênios protetores ou em espíritos vinculados à vida de certos homens, por afetos ou outras diversas razões, capazes, em certos casos, de ser vistos e ainda fotografados, como a Katia King de William Crookes, a Stella de Livermore, a Yolanda de Elizabeth Sperace, o Joey de Alexandre Aksakoff e o Vicente do Dr. Imoda. Os oráculos perderam seu sabor de mistério e se manifestam hoje na clarividência psicocronométrica, ou pragmática, segundo Richet, e se expressam às vezes em idiomas desconhecidos pelos bruxos da moderna feitiçaria. O velador atual substituiu a trípoda da antiguidade, e as consultas já não obedecem a um entretenimento passageiro, mas ao desejo de instruir-se e de descobrir a causa inteligente que os move. Seus movimentos giratórios são tão conscientes e voluntários como os dos trípodes de Delfos e não necessitam, como aqueles, das rodas invisíveis forjadas por Vulcano, segundo afirma Homero no canto da Ilíada. Se a trípoda tem Homero um defensor, o velador tem um apóstolo em Victor Hugo. Ante os fatos surpreendentes do espiritismo, não faltarão céticos que dirão com um certo sabor de ironia, usando o conhecido paradoxo: será verdade tanta mentira? Ao que os homens estudiosos e reflexivos contestarão, tendo ante seus olhos a visão dos fatos: será mentira tanta verdade? Desde os séculos mais antigos, os mortos têm chamado a atenção dos vivos e já era hora de a ciência dar-se por advertida. Por absurdos ou inverossímeis que pareçam, os fenômenos espíritas não deixam, no entanto, de ser certos e naturais como toda outra manifestação da natureza e do espírito que a anima. Por outro lado, a crença na imortalidade da alma, em sua encarnação e evolução progressiva, que encontra nos fenômenos espíritas seu fundamento positivo, tem outra fonte não menos fecunda de informação que data dos tempos mais remotos. Krishna, o filósofo legendário na Índia, pregou há muitos anos nas margens do Ganges. Dizia ele: a sorte da alma depois da morte constitui o mistério dos renascimentos. Como a profundidade dos céus abre-se aos raios das estrelas, a profundidade da vida ilumina o esplendor desta verdade. E esta verdade se impõe ao nosso século de radiofonia, de radioatividade, de inventos e descobrimentos prodigiosos e também de refinado materialismo religioso e burguês, de guerras e conflitos de pugilismo e jazz band. São os sinais dos tempos que correm, o paradoxo de uma civilização em decadência, a crise de todo um sistema social, a luta da luz e das trevas, do espírito por dominar a matéria, da alma imortal vencendo o conceito materialista do nada. O espiritismo vem a ser, pois, o resplendor desta verdade, a ciência do espírito e de tudo que com ele se relaciona. Estudando o espiritismo, alcançam-se muitos mistérios, resolvem-se muitos problemas da vida, ampliam-se os horizontes do conhecimento humano e explicam-se as anomalias da sociedade e a razão de muitos ódios e afetos, cujo véu se descerra à medida que se penetra no passado do espírito, na subconsciência metapsíquica, em cujas saliências se arquiva a história contínua das existências passadas e das diferentes personalidades vividas. Mas o espiritismo não vem adormecer as consciências, oferecendo ao mundo o ópio de uma nova religião dogmática e conservadora como são todas as religiões. Não vem matar os impulsos revolucionários, generosos e emancipadores que se dirigem à melhora da vida das pessoas e dos povos. É por sua própria essência revolucionário, no elevado conceito da palavra, seja na ciência e na filosofia, como na moral e na sociologia. A curiosidade é uma propensão natural da alma humana, força propulsora, invencível, que a move a investigar os princípios e origens, a elevar-se dos efeitos às causas, do conhecido ao desconhecido, sempre em busca de novos conhecimentos para saciar a infinita sede de saber.
Esta propensão para descobrir o desconhecido é universal. Encontra-se no homem primitivo como no moderno, no sábio como no ignorante, não tem idade nem sexo. A criança que nos aborrece com suas perguntas, que rompe seus brinquedos para conhecer o segredo de seu mecanismo oculto, não é menos curiosa do que o filósofo que procura desentranhar a verdade das coisas, nem do que o homem de ciência que deseja conhecê-las experimentalmente por princípios certos e demonstráveis. A humanidade não progride cientificamente senão pela curiosidade. As conquistas do pensamento e da ciência, em geral, devem-se mais a ela do que à necessidade, não obstante o ditado vulgar de que esta é a mãe de todos os inventos e descobrimentos. Devido a esta tendência, o homem chegou, com a evolução, a ocupar um lugar proeminente em nosso planeta, conseguindo dominar muitas forças da natureza e penetrar nos segredos que esta reserva à sua coragem e ao seu talento. Mas se a curiosidade científica levou um homem à altura considerável em que hoje se encontra, em um misto de orgulho e assombro, não se deve tanto às conquistas do mundo exterior, como ao conhecimento do homem sobre si mesmo, o que, por muito imperfeito que ainda seja, constitui sua mais valiosa conquista, a glória maior de sua ciência. O verdadeiro valor científico e filosófico consiste, mais do que em outras disciplinas científicas, no estudo do sujeito do conhecimento, isto é, da alma humana, relegada durante muito tempo ao esquecimento, por uma excludente ciência cosmológica, que a tudo estudava exceto o homem em sua natureza psíquica, espiritual. Coube a Sócrates a glória de ser o primeiro a abordar o estudo do ser humano, considerando-o em sua espiritualidade, como também em sua imortalidade. Esse grande filósofo, a quem um oráculo havia proclamado o mais sábio dos homens de sua época, tendo lido na fachada do templo de Delfos a já mencionada sentença Agnotis Auton, conhece-te a ti mesmo, que serviu de base à sua filosofia, fez dela o ponto de partida do conhecimento. Até o século XVII, a ciência da alma achava-se compreendida nas ciências filosóficas e seu estudo não foi considerado senão como um preâmbulo da moral, da lógica e da metafísica. Até o nome de psicologia foi pela primeira vez introduzido na linguagem filosófica pelo filósofo moralista Gocleno de Marburgo, que o adaptou como título de uma obra sobre a perfeição moral. Mas esse conhecimento do homem, fundado em uma psicologia puramente racional, não pôde ser de grande valor, por estar baseado em observações imprecisas, quando não, em meras especulações, tão infecundas como alheias ao método experimental. A psicologia racional ou metafísica preocupou-se apenas em determinar a essência da alma, partindo de hipóteses que não estavam abunadas pelos fatos, e uma vez estabelecida, hipoteticamente, sua natureza espiritual, derivou dela os fenômenos psíquicos, sem preocupar-se em estudá-los experimentalmente e conhecer as leis a que estão sujeitos. Esta falta de solidez em que se apoia o espiritualismo filosófico clássico deu base à psicologia materialista, que, fundamentada em observações incompletas e no preconceito de seus sábios, formulou a hipótese contrária, reduzindo os fenômenos psíquicos a fenômenos fisiológicos e fazendo da alma uma complexa função do sistema nervoso central. Esse conceito monista da alma foi expresso em diversas formas, mas sempre como resultante do funcionamento do cérebro. Bem conhecido é o aforismo de Carlos Volt. O cérebro segrega o pensamento, como o fígado a bílis. E este outro, não menos grosseiro e materialista, atribuído por alguns a Taine. Entre a inteligência e o cérebro há a mesma relação que entre a bílis e o fígado ou a urina e os rins. Louis Buchner, comentando seu Emile Volt, opõe a sua concepção de alma outra, ainda que não tão grosseira, não menos gratuita. O cérebro é o princípio e a fonte, ou melhor, a causa única do espírito e da inteligência. Fundamentada nestas e outras afirmações análogas,
não provadas, a psicologia materialista se desenvolveu, chegou ao apogeu e logo à decadência, sem satisfazer a curiosidade científica, arrastando em sua queda muitos espíritos propensos ao materialismo, que acreditaram que o homem já se conhecia a si mesmo, um pedaço de matéria organizada, sem princípio espiritual e sem outra finalidade além de seus apetites materiais, com a ilusão de uma falsa individualidade psíquica, de uma identidade pessoal não menos falsa e de uma espiritualidade tão ilusória como elas. Há que se convir que o materialismo só pode ser consequente com seu postulado psicológico enquanto desprovido de toda espiritualidade e de toda consideração moral e aceitas as consequências fatais de sua doutrina. Pois, para a filosofia socrática e clássico-espiritualista, a psicologia era o fundamento da moral e da metafísica e conhecer-se a si mesmo, como entidade psicológica, equivalia a regular a vida de acordo com um princípio e uma finalidade superiores, não existindo estes e anulada a alma na complexidade funcional do cérebro, seu único fim lógico é dar-se a toda classe de satisfações sensuais, desprezando, por alheia e oposta à sua natureza exclusivamente material, toda a espiritualidade e toda a moralidade fundada em princípios universais. Não obstante seu presumido monismo, a psicologia materialista encontrou na própria fisiologia sua refutação. Pois, como sustentou o ilustre fisiólogo Claude Bernard, a matéria organizada do cérebro não manifesta sensibilidade e inteligência, nem tem mais consciência do pensamento e dos fenômenos que a matéria bruta de uma máquina, de um relógio, por exemplo, tem de seus movimentos e da hora que indica, ou os caracteres de imprensa e o papel tem das ideias que veiculam. Diz ele. Afirmar que o cérebro segrega o pensamento equivale a sustentar que o relógio segrega a hora ou a ideia do tempo. Sustentar, como Buchner, que o cérebro é a fonte ou a causa do espírito, ao lado de ser uma hipótese gratuita, seria assentar o absurdo de que o efeito é superior à causa, que o insensível, o inconsciente, o natural não inteligente, pode engendrar a sensibilidade, a consciência, a inteligência e a espiritualidade, seria assumir a priori um postulado filosófico que a ciência está muito longe de provar. A curiosidade científica não tem limites e a ciência não se conforma com saber as coisas de modo superficial nem se estanca com uma doutrina priorística ou dogmática, qualquer que seja a tese que defenda. Emparedada entre duas hipóteses contrárias, a psicologia buscou seu verdadeiro centro de gravidade no positivismo, escola mais científica, mas não isenta de preconceitos e circunscrita por horizontes um tanto restritos, limitados à materialidade das coisas, objeto de um conhecimento exclusivamente empírico. A psicologia positiva, mais propriamente a psicofisiologia, como a chamou William Mundy, não pôde subtrair-se à influência do materialismo e, apesar de seus reiterados protestos contra Voltaire e seus seguidores, acabou por ser manifestamente materialista. Começou por negar a priori apoiando-se em uma experiência imediata mas insuficiente, a realidade substancial da alma, e dizemos a priori porque ela não teve como objeto de estudo a entidade psicológica ou espiritual através de seus fenômenos, ao contrário, rechaçou antecipadamente por absurda, rendendo-se à realidade funcional e sensível do mecanismo cerebral, não fez mais do que estudar os fenômenos psicofisiológicos em si mesmos e em suas relações de causas e efeitos, a exterioridade da alma, sem penetrar nem descobrir nela a causa essencial, eficiente, dos fenômenos psíquicos, considerando-a como a síntese de estados de consciência, confundindo-a com o conjunto de seus fenômenos experimentalmente conhecidos e rechaçando, por sobrenaturais e impossíveis, outros, cuja supranormalidade ultrapassa o limite de seus conceitos, ou seja, todos aqueles fenômenos psíquicos que se realizam sem intervenção de órgãos sensoriais ou fora do alcance do organismo somático e que contrariam as leis ordinárias da psicofisiologia,
tais como os fenômenos de exteriorização da sensibilidade e da motilidade, os de telepatia, clarividência, xenoglossia, premonição, etc., que acabam com o aforismo de Locke e Condillac. Nada existe na inteligência que antes não tenha passado pelos sentidos, convertido em dogma por empíricos e positivistas. A chamada psicologia positiva ou empírica, ainda que pareça paradoxal, não fez verdadeira psicologia, porquanto, negando a realidade substancial da alma, reduziu os fenômenos psíquicos a meros fenômenos fisiológicos, os quais, por muito sutis ou espirituais que se os considere, por mais que psicólogos empíricos protestem contra a escola materialista, sobre sua origem psíquica, sua irredutibilidade e seu paralelismo com os fenômenos fisiológicos, impossíveis de conceberem-se se não emanam de fontes substancialmente distintas, são sempre produzidos pelo organismo material e caem, indefectivelmente, no conceito materialista expresso por Buchner, quando considera que a alma tem por causa única o cérebro. Longe, pois, de ensinar ao ser humano a conhecer-se a si mesmo, a psicologia empírica o desnatura, atribui ao sistema eixo cérebro espinhal as faculdades e atributos do espírito, o poder dinamo psíquico de suas funções e de suas determinações. Não obstante, e fazendo justiça ao seu método experimental, ainda que negando a alma, contribuiu sem querer e sem pensar para seu maior conhecimento, pois não é possível conhecer a alma senão através de suas manifestações e de seus fenômenos. Deste modo e com auxílio de outras ciências afins, estabeleceu a relação entre a alma e o organismo somático. A fisiologia proporcionou-lhe conhecimentos mais ou menos exatos sobre o funcionamento do sistema nervoso e dos órgãos sensoriais e com a histologia conheceu a estrutura íntima do tecido fibroso e celular. A patologia ilustrou-se acerca das perturbações nervosas e cerebrais e da sua influência nas funções psíquicas. Por meio das vivissecções ou dissecação dos animais vivos e extirpação total ou parcial dos lóbulos cerebrais, chegou a determinar, anatômica e aproximadamente, as localizações cerebrais, com a psicofísica, estabeleceu as relações quantitativas entre as diversas sensações e seus antecedentes, isto é, determinou o tempo que transcorre entre a impressão recebida e a sensação experimentada. Estabeleceu, enfim, de modo experimental, baseando-se na estrutura íntima do sistema nervoso, em seu funcionamento e nos diversos estados psíquicos do indivíduo, as estreitas relações da alma com seu organismo, ainda que considerando aquela como conjunto de fenômenos psíquicos. Graças à psicofisiologia e suas afins, sabemos hoje como as impressões periféricas, produzidas nos órgãos sensoriais por estímulos exteriores, chegam à alma, depois de percorrer as vias nervosas e passar por seus respectivos centros sensoriais receptores e sofrerem outras as necessárias transformações, até converter-se em recepção, e como uma excitação motriz, originada em uma célula ou centro motor cerebral, desce ao músculo que deve colocar em movimento através da medula espinhal, seguindo o encadeamento dos neurônios que lhe serve de via nervosa descendente. Mas todo este processo psicofisiológico, desde a excitação até a percepção, reduz-se, em última análise, a movimentos nervosos, a vibrações celulares e isto é tudo quanto, a rigor, pode nos ensinar a psicologia empírica e, por muito que se esforce, não poderá jamais, prescindindo da alma como entidade psicológica, distinta, superior a seus fenômenos, demonstrar como as excitações se traduzem em sensações, logo, em percepções, e ideias, pensamentos, juízos, raciocínios, determinações, etc., ainda que para isso apele aos centros de transformação e de associação, pois os centros cerebrais, as células que os constituem, isoladas ou associadas, são tão sensíveis à dor ou ao prazer, quando lhes falta o espírito que as anima,
como o aparelho radiofônico é da emotividade ou o pensamento da mensagem que recebe e tem tanta consciência e inteligência da função que desempenham como, no caso citado por Claude Bernard, o relógio tem da hora que marca. Se falta a unidade psicológica, o eu sensível e perceptor, não há sensação nem percepção possíveis e a chamada consciência psicológica, coordenação de estados, ou de certo número de estados que postula Ribot, é uma palavra sem fundamento, um nome para expressar algo impreciso, que não constitui unidade, senão multiplicidade ou, quando muito, conceito vago, que se anula em um mar de fenômenos gerados pela inconsciência cerebral. E dizemos que se anula em um mar de fenômenos porque, em um conceito positivista, a individualidade psicológica não tem existência real, se desvanece no conjunto de fenômenos psíquicos constantemente renovados, o que, em tal conceito, se chama consciência individual. É um processo de estados de consciência ou de consciências coordenadas e sucessivas que dão a ilusão de um indivíduo. O eu é uma abstração pura ou, como diz J. Patrascoio, um simples nome, sem entidade nem substância espiritual, uma palavra, enfim, análoga às frases espírito das massas, consciência do povo e outras que encerram conceitos abstratos, heterogêneos, com as quais os políticos e sociólogos sintetizam a psicologia coletiva que, por assim ser, carece de unidade psicológica verdadeira. Quando se trata de explicar a individualidade fisiológica, o positivista o faz considerando o homem como simples agregado celular, como um organismo social polizoico, análogo, segundo Dastre, a uma cidade populosa cujas corporações executam tarefas diferentes e proporcionam produtos tanto mais variados quanto maior for o grau de adiantamento adquirido. A entidade psíquica biocêntrica, a causa diretriz centralizadora, não está contida na concepção empírica do eu físico. Quando se trata de explicar a individualidade psicológica, afirma-se analogamente que esta carece de unidade substancial. Assim diz Ribot. A unidade não é a entidade una dos espiritualistas que se espalha em fenômenos múltiplos, mas a coordenação de certo número de estados de incessante renovação, tendo por único ponto de apoio o sentimento vago de nosso corpo. Esta unidade não vai de cima para baixo nem de baixo para cima, não é um ponto inicial, senão um ponto terminal. Isto equivale a dizer que o espírito não é um princípio essencial, produtor de fenômenos psíquicos, mas o resultado, o produto, destes fenômenos coordenados. Segundo Félix Lidantek, a individualidade transforma-se seguindo o processo lento e contínuo de seu organismo, que, como é sabido, muda incessantemente. Diz ele. Mas, em virtude da lei de assimilação funcional e da conexão particular das subsistências, haverá continuidade no tempo entre as diversas personalidades sucessivas e por isto o eu psicológico acompanha o indivíduo fisiológico desde seu nascimento até sua morte, por meio de suas modificações incessantes. Que o indivíduo mude de personalidade, seguindo um processo análogo ao de seu organismo, é uma verdade incontestável, mas não o é menos que a individualidade, que não muda com a personalidade, nem que o processo de transformação entre este organismo seja necessariamente correlato. Por meio de todas as mudanças, o homem se reconhece o mesmo indivíduo. E esta identidade psicológica do eu não se pode explicar pela assimilação funcional nem pela conexão particular das substâncias orgânicas e funcionamentos de um mesmo eu. O Voltaire, o Hugo ou Tolstói aos 80 anos, apesar de terem sido crianças, jovens, homens maduros e respectivamente anciãos, de haverem mudado de físico, de ideias, de opiniões, de conduta e até de caráter, são os mesmos indivíduos, eles mesmos se reconhecem em suas obras, através de todas estas mudanças de personalidade e apesar também de haverem mudado muitas vezes os átomos, moléculas e as células do seu organismo.
Muitos fisiólogos, entre eles Marinescu e o mesmo Lidantek, para salvar a concepção positivo-materialista do fracasso, atribuem à célula cerebral uma duração indefinida e o último destes sábios chega até a sustentar que a matéria viva não se destrói, conceito que já havia sustentado Haeckel, em seu monismo. Admitir semelhante hipótese seria concluir que há em nós uma matéria viva permanente e outra inerte que se renova sem cessar e que sofre o influxo vital daquela, ou teria de se admitir, com Marinescu, que a célula cerebral perdura por meio da incessante renovação da matéria do resto do organismo, hipótese atrevida e de nenhum modo demonstrada pela ciência experimental. A célula viva não pode ter uma duração ilimitada em um organismo que muda constantemente. Por sua parte, os psicofisiologistas, como Geley, lançam mão de verdadeiros entes psicometafísicos, como faz Wundt com a percepção, a que atribui o papel unitário para conciliar a multiplicidade dos fenômenos psíquicos com a noção, hoje experimentalmente provada, da unidade do eu. Mas, como diz Boutros, em qualquer ponto de vista que alguém se coloque, a multiplicidade não contém a razão da unidade. O ponto de apoio da psicologia positiva é a célula nervosa, a que se atribui a faculdade de sentir, de transmitir e assimilar as sensações e, por sequência, de produzir por si mesmo e em relação com as demais, todos os fenômenos psicológicos. Para atribuir-lhe tal faculdade, o positivismo deve demonstrar antes, experimentalmente, que a célula nervosa está dotada de um psiquismo particular e é capaz de ter espontaneidade. Sabe-se que é irritável, mas nada tem demonstrado ainda que tenha sensibilidade, consciência e disposições próprias para exercer espontaneamente suas funções e associar-se deliberadamente para realizar uma ação conjunta e menos ainda para transmitir por assimilação a ideia de individualidade, a consciência do eu único e indivisível. Afirma Claude Bernard. A matéria por si mesma é inerte e até mesmo a matéria viva, neste sentido, deve ser considerada como desprovida de personalidade. A célula não trabalha, pois, por si mesma, não tem participação voluntária nos fenômenos psíquicos, trabalha sob a impulsão de estímulos externos e internos. A alma é que tem a faculdade de sentir, de ter consciência de suas sensações e de dirigir, consciente ou inconscientemente, todos os fenômenos que se realizam nela. Quando, por exemplo, ferimos um dedo, não é o centro táctil, senão nós que sentimos a dor e temos consciência desta dor, ao mesmo tempo em que a parte em que se supõe localizada a sensação nada sabe. Quando as ondas luminosas chegam aos nossos olhos, penetram pelas pupilas e formam sobre a retina a imagem de uma formosa paisagem que se encontra em um quadro posto ante nossa vista, e por um movimento do nervo óptico, a excitação que provoca se transmite ao centro visual, dando-nos a imagem dessa paisagem. Perguntamos, é um acaso o centro visual ou sensorial ou os centros de associação que veem o quadro, os que têm consciência da beleza da paisagem, os que apreciam seu valor estético, admiram os variados matizes do colorido, a perspectiva, os efeitos de luz, a regular proporção de suas partes, os que fazem, enfim, seu juízo crítico. Ou somos nós, seres espirituais, ainda que unidos à matéria, dotados de sensibilidade artística, de sentimento estético, de faculdades de apreciação e discernimento. O que sabe o centro visual do sentimento e da beleza, o centro auditivo, da emoção que produz em minha alma um trecho de música seleta, o centro táctil, da sensação que produz a carícia de uma mãe, ou o centro da memória, do amor ou do ódio que desperta uma lembrança. Em virtude de que lei, de que princípio e obedecendo a que mandato, a que poder centralizador, as percepções e sensações se associam para dar unidade à consciência, formar pensamentos, coordenar ideias e juízos ou tomar determinações. No prazer como na dor, na tristeza ou alegria, no desejo ou na paixão,
Na recordação comentou do trabalho da mente ou determinação da vontade. O cérebro desenvolve uma função puramente fisiológica sob o impulso e a direção do espírito, que é a única força psíquica, ativa, consciente ou inconsciente, inteligente e volitiva que há no organismo humano. Sem ela o homem se reduz a um corpo, abandonado por ela é um cadáver. Fácil é compreender como em um estado normal do ser humano, isto é, enquanto a alma está estreitamente ligada ao organismo, toda função psíquica se desenvolve dentro das vias normais, correspondendo a um aparelho sensorial determinado que, nascendo da periferia, encontra nas zonas centrais do cérebro um centro receptor que todo o centro motor cortical, que atua como aparelho transmissor com suas fibras nervosas eferentes, sirva a sua correspondente função motriz. Mas há casos, e estes já ninguém ignora, em que estas vias naturais, ou melhor, ordinárias, não são indispensáveis aos fenômenos de percepção, de transmissão e de motricidade e outros em que as localizações cerebrais não parecem ser tão cerebrais e muito menos psíquicas, como postula a psicofisiologia, mas estas localizações, como faz notar o Dr. Gustave Geley, parecem ser mais anatômicas, ou melhor, aproximações aos verdadeiros centros psíquicos que correspondem às faculdades do espírito, localizadas, por assim dizer, no corpo etéreo ou perispiritual, que forma a estrutura íntima sobre a qual se plasma o corpo somático e do qual este é só o revestimento. O positivismo psicofisiológico pretende já ter conhecido definitivamente a alma humana, fazendo dela uma espécie de mitologia psicológica, atribuindo a cada centro cerebral uma função própria. Tem lavrado o cérebro como quem lavra um campo, atribuindo a cada fração um poder psíquico determinado e ao cérebro a coordenação automática desses poderes psíquicos, sem outra inteligência nem direção, senão a que resulta da inconsciência de cada um e que formam, por associação, o chamado campo da consciência. A hipótese frenológica de Gall, sustentada por Broussais e Boillaud, negadas pelas experiências e pela crítica de Flourens, reafirmada por Broca, Checot, Turk, Feit, e Tsig mais tarde, 1870 e 1875, respectivamente, por Ferrier e Bartolot, é considerada pela psicologia empírica como um fato científico perfeitamente demonstrado, do mesmo modo que a hipótese do paralelismo psicofisiológico. Daí afirmar-se que não pode existir função psíquica sem seu correspondente centro nervoso, que a determinada atividade psicológica corresponde a determinada atividade dos centros nervosos e que esta é sempre proporcional àquela. Como se vê, os feitos acumulados pela moderna psicologia e muito especialmente os da metapsíquica, deixam mal paradas estas hipóteses. As localizações cerebrais têm em seu apoio fatos que, não sendo contraditos por outros tanto mais eloquentes, dariam ao positivismo materialista uma razão, pelo menos hipotética, para seguir sustentando sua teoria psicofisiológica da alma. Nos traumatismos, uma leve lesão ou perda de massa encefálica costuma ser acompanhada de perturbações mentais consideráveis, como nas afecções produzidas por quistos, e nos casos de ablação, a extração de um tumor onde uma parte do cérebro suprime uma função ou faculdade psicológica. Sabe-se também que a privação de uma parte ou da quase totalidade, em alguns casos, do cérebro não altera e menos suprime as funções psíquicas correspondentes, nem reduz a personalidade. Os casos que se seguem falam em favor desta afirmação. Em 1886, o Dr. Carlos B. Tancredi publicou o seguinte caso estudado pelo Dr. Allo. Um homem de 35 anos de idade estava ocupado em apertar uma broca de mina, quando a pólvora fez uma explosão. Neste momento estava inclinado para a frente, sobre o orifício, com o rosto ligeiramente virado. O furador foi projetado de baixo para cima em direção de seu maior eixo,
atravessando a cabeça e elevando-se no ar a bastante altura. A ferida era oblíqua e atravessava o crânio em linha reta desde o ângulo da mandíbula inferior ao centro do osso frontal, perto da sutura sagital por onde saiu o ferro, que foi encontrado a alguns metros do ferido, coberto de sangue e substância cerebral. O furador em questão pesava 13